Vida Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E a matéria é Divisões Regionais na Europa. Bom, a gente viu que o mundo vai ficar dividido quando a gente tem a velha, a nova ordem mundial. A gente viu o processo da bipolaridade e da unipolaridade. Existem várias regionalizações possíveis para a Europa. A gente pode falar em relações geográficas, né, ocidental, localizações, né, posicionais. Então, Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa... Enfim, você pode levar em consideração características culturais, você pode levar em consideração uma série de questões. Aqui, especificamente, nós vamos ver uma divisão política e ideológica da Europa e a repercussão que isso vai causar na própria organização da Europa. Inclusive, isso ajuda muito a gente a entender o que a gente acabou discutindo sobre a questão da Crimeia, o avanço da União Europeia, né, a resistência da Rússia em ter esses países próximos. Então, isso explica bastante o que a gente viu sobre conflitos. Então, além das divisões regionais resultantes das diferenças culturais e geográficas, existem diferenças geradas pelos diferentes modelos econômicos adotados. Nesse caso específico, a gente tem o capitalismo, que ele vai ser liderado durante a Guerra Fria pelos Estados Unidos, que vai ser muito desenvolvido no Oeste. Oeste, a gente está falando de quem? Itália, Espanha, Portugal, né? No caso, Portugal e Espanha talvez não sejam os melhores exemplos, mas principalmente a Alemanha, né, que vai se alinhar, né, depois mais ao lado do capitalismo, principalmente o Reino Unido, a França, né, que são países que vão liderar esse processo, principalmente a França e o Reino Unido, e a Alemanha, depois do seu processo de unificação, vai liderar também, vai ganhar um papel de destaque, como a gente já tinha discutido aqui, é um país com grande industrialização, eles são muito modernos e tudo mais. E o socialismo no leste, então, vai pegar a Rússia, todos aqueles países que eram antigos parte da União Soviética e que vão ser capitalizados, vão ser liderados pela Rússia. Então, isso é uma forma de a gente diversificar, então você pode falar, e isso é muito bom para a gente entender várias divisões. Então, o que a gente chama de Ocidente, né, Europa Ocidental ou Oeste, e o que a gente chama de leste europeu. A gente usa muito a palavra leste europeu para designar aquela série de países que tem desenvolvimento econômico mais reduzido, que tem um histórico de pobreza, que tem uma miscigenação étnica muito grande e que eram alinhados à União Soviética. Então tem o passado aí do socialismo. E aqui a gente vai ver o processo específico aqui de divisão. Aqui você está vendo que esse processo de divisão do mundo durante a Guerra Fria, né? A gente vê ele acontecer na Europa, né? na cortina de ferro, e a gente vê ele acontecer principalmente na Alemanha. Então a gente vai descontrair um pouco vendo um filme que vai abordar esse tema. Para a gente entender o que está acontecendo no filme, é bom a gente ter aqui entendendo que quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Alemanha foi, né, partida pelos... Ela era liderada, né, Hitler era o grande líder da Alemanha, que fazia oposição, né, aos aliados, e a União Soviética estava dentro desse bolo de aliados. Quando os aliados vencem a guerra, a Alemanha, que é perdedora, ela é dividida entre os vencedores, entre eles a União Soviética. Então, esse lado ocidental, que está em amarelo, foi dividido entre as potências vencedoras, Estados Unidos, França e Reino Unido. Só que como eles eram capitalistas e tinham o mesmo modelo, vai virar uma coisa só. E esse lado em verdinho aqui é a Alemanha Oriental, que vai seguir o modelo de socialismo, um modelo ligado ao socialismo especificamente, à economia de mercado, e a mesma coisa vai acontecer com Berlim. Apesar de Berlim ficar do lado oriental, ela também, a cidade também vai ser dividida. E esse filme que a gente está vendo aqui chama-se Adeus Lenin, é um filme muito famoso, um filme alemão, e ele vai contar um pouco dessa história. É bom para a gente entender um pouco mais da repercussão do processo de expansão do capitalismo na Berlim, né? Na Berlim Oriental, né? No processo de crescimento. Nós vimos que existe que aconteceu a queda do Muro de Berlim, foi um momento histórico muito importante e que é um momento que vai marcar o avanço do capitalismo para Berlim
oriental e a parte socialista. Pra gente entender um pouco mais dessa parte, são trechos desse filme, né, que chama-se Adeus Lenin, e conta a história de uma mulher que era extremamente ligada à União Soviética, à ideia do socialismo, aos ideais do socialismo, e ela sofre um acidente, um ataque, e ela fica em coma. Durante o coma, o muro de Berlim cai, e aí a União Soviética também começa a ruir, e aí a Alemanha passa a virar capitalista, e aí você começa a ver o processo de invasão do capitalismo, né? A mudança do modelo capitalista para o modelo, do modelo socialista para o modelo capitalista. Então você começa a ver os produtos entrando, a lógica de mercado, as pessoas mudam as roupas, você muda todo esse processo. Mas essa mulher que estava em coma é extremamente apaixonada pela União Soviética e ela acorda do coma. E o médico alerta que ela não pode ter nenhuma emoção forte. O filho, percebendo que, descobrir que o sonho, o ideal dela tinha acabado, e essa emoção forte, começa a fingir que nada aconteceu, então ele começa a burlar as cenas, né, e a realidade que acontece, né, que estão acontecendo. Então a gente vai ver especificamente uma cena específica que vai fazer isso, pra gente ter um pouco mais de clareza sobre esse movimento. Heimat sind auch all die Bäume im Wald. Unsere Heimat ist das Gras auf der Wiese, das Korn auf dem Feld und die Vögel in der Luft und die Tiere der Erde und die Fische im Fluss sind die Heimat und wir lieben die. War wunderschön. Danke. Danke, Kinder. Das habt ihr noch bei mir gelernt, ja? Ja. Liebe Christiane, wir sind heute hier, weil du Geburtstag hast. Und ich möchte dir im Namen der Parteileitung alles Gute wünschen und der Korb. Für dich. Das ist lieb von euch. Dankeschön. Klapprad, Rosenthaler Kadaka, Mokka-Fix Gold, Globus grüne Erbsen. Ja, die Kollegen und die Genossen von der POS, Werner Seelenbinder, die möchten ihren besonderen Dank aussprechen für all die Jahre. Und ich wünsche dir jedenfalls alles Gute zum Geburtstag und bleib wie du bist, Christiane. Und Rainer, das ist der neue Freund von meiner Ayane. Er arbeitet als Dispatcher. Genau, ich bin Dispatcher. Ich war jetzt selber mal bei den herzliches Glück auf. Ich war selber mal bei den Freien Deutschen Pionieren. Danke, Rainer. Als Gruppenvorstand. Früher. Dankeschön. Ja? Ja, Mama. Wieder ist ein Jahr rum. Was hat sich verändert? Eigentlich nicht viel. Ja. Wir können heute leider nicht rübergehen ins Café Moskau, um auf dich anzustoßen. Aber wir sind ja alle zusammen. Und das ist das Wichtige. Wir haben es dir nicht immer leicht gemacht, aber du warst immer für uns da. Alex. Was ist denn? Was ist denn das? Das ist... Ja, was soll denn das? Das ist... Was die Genossen da wieder also... Das ist eine Fata Morgana. Das ist ja aus dem Das Westen. ist ja... Ja, ich weiß auch nicht. Eine Luftspiegelung. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Beruhig dich, Mama, bitte. Gibt für alles eine Erklärung. Komm. So. Bau auf, bau auf. Für eine bessere Zukunft
brauchen wir die Heimat, also leben. Dreimal hoch! Hoch, hoch, hoch! Ein Stück nach hinten. Noch ein Stück. Können Sie nicht aufpassen? Sie sehen auch, dass wir hier drehen. Kann ich mal Ihre Genehmigung sehen? Hat man Sie nicht informiert? Mich? Wer denn? Wie war denn gleich nochmal der Name? Irgendwas mit M. B. Ja, ich werde mal nachfragen. So lange wird hier gar nichts gedreht. Logo im Bild? Ja. Schärfe auf mich. Aha. Ich musste nur die Sprache der aktuellen Kamera studieren und Dennis Ehrgeiz als Filmregisseur anstacheln. Heute besuchte Günter Mittag, Sekretär für Wirtschaft im Zentralkomitee der SED, den Coca-Cola-Konzern in West-Berlin. Grund des Besuchs des Genossen sind Einzelheiten des abgeschlossenen Handelsabkommens zwischen dem Coca-Cola-Konzern und dem VEB Getränkekombinat Leipzig. Westberliner Sicherheitsbeamte behindern die Arbeit des Fernsehens. Zu peinlich ist wohl den kapitalistischen Pressezensoren die Niederlage des mächtigen Coca-Cola-Konzerns im Patentverfahren mit dem VEB Getränkekombinat Leipzig. Bitte ermöglichen Sie uns die störungsfreie Arbeit des Fernsehens der DDR. Ich rufe jetzt die Polizei. Ein Gutachten internationaler Wissenschaftler bestätigte nun endlich dem Kombinat, wonach der originäre Geschmack von Coca-Cola bereits in den 50er Jahren in den Laboratorien der DDR entwickelt wurde. Zurück ins Studio. Coca-Cola ist ein sozialistisches Getränk? Die Zahl der Drogentoten in der BRD steigt nach Anfang Dachte, Cola gab's schon vor dem Krieg. immer schneller. Verstehst du nicht, Mama? Der Westen hat uns jahrelang beschissen. Bis Ende August 500. Bom, a gente viu exatamente uma cena, né, que ela vê a Coca-Cola e aí ele cria toda uma resposta, né, fingindo que a Coca-Cola na verdade era uma bebida socialista para tentar repercutir, para mostrar um pouco mais uma coisa mais sensível, uma abordagem mais humana sobre esse processo de integração, de mudança dos hábitos, né, a integração do capitalismo frente ao socialismo, né, um país que vivia com esse modelo, ele é muito drástico. E o que é importante que a gente note nessa questão? É claro, é uma versão bem humorada, né, ele vai contar isso, mas é importante que a gente note que essas mudanças elas não são apagadas, né? Então até hoje a Alemanha vai ter dentro da sua organização uma grande diferença entre a Alemanha que sempre foi capitalista e a Alemanha que era a Alemanha socialista. Em Berlim também vai ter essa diferença entre os bairros. Então isso são marcas muito profundas que a gente vai ainda notar na Europa, né? E se a gente nota num país muito desenvolvido, imagina entre países, né, que foram do leste europeu e não são mais, né? Então, como é que isso pode marcar? Então, só para a gente situar essa divisão entre o que a gente pode entender como Europa Ocidental e Europa Oriental, ela pode ser dividida com um modelo, né, de divisão que era chamada de cortina de ferro. E aqui, quando a gente está falando de União Soviética e Rússia, é muito claro a necessidade desses países por parte da Rússia para ainda manter um isolamento entre o Ocidente. Então, o avanço da União Europeia nessa direção tem incomodado bastante a Rússia. Então, a cortina de ferro foi uma expressão utilizada para designar a divisão da Europa em duas partes. A Europa oriental, né, que seria a vermelha, e a Europa ocidental, que eram áreas politicamente distintas, né, por isso que vão apresentar essa distinção. Bom, eu espero que tenha ficado tudo claro. Tchau!